Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer poder conversar com vocês. A pandemia reserva para a gente situações bem inusitadas, bem difíceis, porque poderíamos estar juntos, mas com certeza Deus vai preparar um momento oportuno para isso. Que Deus abençoe bastante a vida de vocês, o trabalho que vocês executam aí na igreja e que sejam prósperos e frutíferos em tudo que fizer. Quero agradecer também ao Vinícius pela oportunidade do convite e dizer que Deus com certeza tem algo especial para todos nós. Eu sou o pastor Alexandre da Igreja Presbiteriana de Utinga e oro a Deus para que o frutífero ministério de vocês possa alcançar a família, a sociedade em que vocês vivem. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é muito interessante para a nossa vida pessoal. Eu quero começar com uma pergunta e depois vou ler um texto da Bíblia para a gente refletir um pouquinho. A pergunta é: o que é mais importante para você? Ou quais são as coisas que importam para você? Eu costumo brincar com uma frase: o importante é o que importa. Na verdade, as coisas mais importantes da vida são aquelas em que nós damos o maior valor. Eu diria que para responder essa pergunta sobre o que realmente importa para você, seria importante você pensar quais são as coisas que têm ocupado a sua mente ultimamente. Quer dizer, quais são as suas preocupações, quais são as coisas que têm vindo à sua mente com frequência, onde você tem desprendido mais energia, onde você tem investido mais tempo. Então podemos pensar, por exemplo, num futuro profissional, é algo que importa para a gente realmente. Os nossos estudos importam, é verdade que os nossos estudos importam, mesmo que à distância agora, numa época difícil, mas importa, porque depende do nosso futuro disso. Talvez um namoro sadio, um casamento que está próximo, importa isso? Importa sim. Um trabalho que nos dê uma boa remuneração para que a gente possa continuar a nossa vida e plantar os nossos sonhos, realmente isso importa para a gente. Planejar viagens quando tudo voltar ao normal, fazer aquela viagem do nosso sonho, juntar um dinheiro para comprar uma casa, uma propriedade, quem sabe viver bem, em paz, tranquilo, talvez acertar alguma situação que está pendente, isso importa para a gente, é verdade também, talvez acertar a vida relacional, uma dificuldade com alguém, um familiar, uma pessoa que a gente ama, isso importa para a gente. São muitas coisas que importam, que fazem uma diferença muito grande se elas estiverem muito bem, estiverem caminhando bem. Isso é verdade. E não podemos descartar nenhuma destas coisas. Desde a aquisição de bens materiais até relacionamentos, tudo isso tem uma importância dentro da nossa vida. Isso, de fato, importa. Por quê? Porque nós investimos tempo, investimos dinheiro, investimos emoções em cada uma dessas coisas. Então, são coisas que, de fato, importam para a gente. Mas você já parou para pensar, na visão de Deus, o que realmente importa para Deus? Você sabe que a Bíblia responde essa pergunta? Em João capítulo 3, e aí eu quero que você abra a palavra de Deus com a gente, deixa até aberta a palavra que, à medida que nós formos estudando, eu vou mostrando na Bíblia, em João capítulo 3, as coisas que realmente importam aos olhos de Deus. Não desprezamos aquelas primeiras coisas que falamos, mas eu posso dizer que o que realmente importa, o que é mais importante para a gente, o que deve ocupar de fato a nossa mente, o nosso pensamento, são as coisas que estão relatadas em João capítulo 3. Nós encontramos aqui 3 coisas que realmente importam, que a palavra de Deus diz. 2, o próprio Jesus diz o que importa, e uma João Batista diz. Mas eu quero ler um versículo bem conhecido para nós, que pode resumir tudo o que nós vamos conversar nesta palavra de hoje, que é um texto bem conhecido, João 3,16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio que você repetiu no seu coração, na sua mente aí, esse versículo, porque é bem conhecido e de fato isso realmente importa. Vamos fazer uma oração? Deus de amor, de misericórdia, pedimos que o Senhor possa olhar por nós agora com graça e misericórdia e nos ensinar e nos instruir por meio da Tua palavra. Dá direção a gente, dá orientação pelo Teu Espírito
e que não apenas possamos entender a palavra, como possamos também viver, colocar em prática esses ensinos tão valiosos e preciosos da palavra do Senhor para nós. Fala, ó Deus, ao coração de cada um de nós neste momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O que realmente importa é a pergunta que nós precisamos responder com base nesse texto. Como eu coloquei, são 3 coisas que realmente importam agora aos olhos de Deus. Se eu coloquei no início que o que importa é aquilo que ocupa o nosso pensamento, em que investimos tempo, o que amamos mais, eu posso dizer aqui com clareza que Jesus, que Deus, investe muito tempo nestas coisas que realmente importam. A primeira coisa que o texto diz, bom, só para a gente entender, nós começamos aqui em João 3 numa conversa de Jesus com Nicodemos. É um texto bem conhecido. Nicodemos, um mestre da lei, que não entendia exatamente das coisas espirituais, foi procurar a Jesus para poder ter uma visão clara, não apenas de quem Jesus era, mas do que Jesus veio oferecer. E na conversa, no diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus diz a primeira coisa que importa, que é o que de fato precisa ocupar a nossa mente, porque é o que ocupa o coração de Deus. Olha o verso 7 em João capítulo 3. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Portanto, a primeira coisa que importa é nascer de novo. O que é nascer de novo? Bom, Nicodemos entendia, pelo menos de uma maneira irônica, ele coloca, nascer de novo seria voltar para a barriga da mãe? É evidente que não, Jesus diz com clareza, o nascer de novo aqui significa nascer de Deus, nascer do alto, ou ter uma experiência real e pessoal com Jesus Cristo, aceitando como Senhor e Salvador da sua vida. Só que essa decisão não é algo que nós escolhemos. Você não acorda uma manhã e diz assim, puxa, hoje está uma manhã bonita, está ensolarado, e eu vou aceitar Jesus no meu coração. Não. O próprio João, no capítulo 1, verso 12, diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então João diz que esse novo nascimento vem de Deus, nasce de Deus, é pela vontade de Deus e não pela vontade do homem. O tornar-se filho, o nascer de novo, significa uma manifestação do poder de Deus. Ele diz, recebereis poder para ser filho de Deus, ou seja, é o Espírito Santo que vai agir, atuar em nós, para que a gente possa ter esta nova experiência com Cristo. Portanto, abra seu coração para que Jesus possa habitar o seu coração, a sua vida, para que você tenha uma nova experiência com Deus, uma oportunidade de um renascimento com o Senhor. O nascer de novo é muito especial, porque quando a Bíblia usa a expressão somos filhos de Deus, de uma certa forma ele fala filhos adotivos. Paulo fala bastante sobre isso, a questão de adotivos. Um filho adotivo é um filho legítimo, é um filho original, tem os mesmos direitos legais do que um filho nascido biologicamente. Mas em Cristo Jesus nós temos a oportunidade de sermos muito mais do que filhos adotivos de Deus. Porque o texto diz que nós nascemos de novo, ou seja, nós fomos gerados novamente. Então nós somos filhos legítimos de Deus. Ele nos recriou à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o que importa de fato é que você tenha um encontro real com Jesus, que você tenha uma nova vida através do sacrifício de Jesus. Esse novo nascimento traz para nós alguns privilégios e traz também algumas responsabilidades. Romanos 8,17 diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, a partir do momento que você é filho de Deus, você se torna herdeiro de Deus, juntamente com Cristo de todas as coisas. Que privilégio extraordinário, que bênção, que coisa espetacular. Muitos até usam estas ideias para dizer, eu sou filho do rei, e acabam querendo todo tipo de prosperidade, de riqueza, de prazeres, de saúde, de trabalho e outras coisas mais. De fato, Deus nos abençoa com essas coisas. Mas olha a continuação do texto que diz que nós também temos responsabilidades. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Essa parte do sofrimento nenhum filho quer, mas se nós fazemos parte da família, todas as alegrias e tristezas de dentro da casa correspondem a nós também. Nós vivemos os momentos
de suprimento, os momentos de alegria, de festa dentro de casa, mas nós também vivemos os momentos de dificuldade, de tristeza, de luto, de perda dentro da casa. Portanto, alegrias e tristezas, privilégios e responsabilidades fazem parte daquele que nasceu de novo, daquele que tem uma experiência com Cristo de salvação. Portanto, a primeira coisa que Jesus diz que realmente importa é que você tenha uma experiência com Cristo Jesus. Que você abra seu coração para que Jesus entre na sua vida e faça de você uma nova criatura, uma nova pessoa. Importa nascer de novo. É a primeira coisa que o texto diz. A segunda coisa que importa está no verso 14. Ainda no diálogo de Jesus com Nicodemos, nós encontramos a seguinte expressão: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Importa, a segunda coisa, que o Filho do Homem seja levantado. Eu creio que aqui cabe uma explicação para a gente. Esse texto se refere ao texto de Números capítulo 21, versos 4 a 9, quando o povo, pela desobediência, pela idolatria, pela murmuração, enquanto caminhava no deserto, o povo foi repreendido por Deus, foi castigado por Deus, quando ele mandou serpentes abrasadoras que picavam o povo e o povo morria, sofria bastante. O texto diz que Deus manda Moisés construir uma serpente de bronze, amarrar numa haste e colocar no meio do arraial, onde o povo pudesse ver aquela serpente. Então todos aqueles que eram mordidos estavam à beira da morte, condenados à morte por causa da maldição da serpente, da picada da serpente, e por causa do juízo de Deus por causa do pecado. O povo então que era picado, a pessoa que era picada, ia até aquela serpente, olhava para ela e era salvo. Ou seja, o crer de que Deus havia providenciado a cura e uma maneira de trazer a libertação, realmente foi a salvação do povo. Jesus olha aquela figura e diz com clareza: importa que eu também seja levantado para que haja salvação. E todos aqueles que com fé olharem para mim, ou seja, para o sacrifício de Cristo, para a morte de Jesus, para a ressurreição de Jesus, todos aqueles que com fé olharem para mim também serão salvos. Então, a segunda coisa que importa, que o texto diz, importa que Jesus morra na cruz. Isso para Nicodemos era muito importante, porque Nicodemos, como um judeu conhecedor da lei, cria que o Messias reinaria de forma a libertar o povo de Israel do Império Romano e constituir Jerusalém um trono para que governe e domine todo o mundo. Esse era o pensamento de um judeu como Nicodemos. Agora Jesus diz: não, eu sou um Messias diferente. Portanto, o que importa não é que eu assuma um trono e reine sobre toda a nação e sobre toda a terra. O que importa é que eu morra na cruz. Isso com certeza era muito difícil de compreender, o judeu compreender, mas Jesus deixa muito claro essa verdade. Aliás, desde o começo do ministério, ele sempre deixou claro que ele veio para dar a vida, para morrer na cruz por nós. Só uma pergunta aqui, nesse momento, que é importante a gente responder. Eu li João 3,16, que é um texto bem conhecido. E aí eu posso perguntar para você, primeiro, por que Jesus morreu na cruz? A resposta mais rápida nossa seria: porque ele queria perdoar os nossos pecados e nos salvar. Eu diria que sim, num fim último isso é verdade, mas leia com cuidado João 3,16 e você vai entender por que Jesus morreu na cruz. Olha só: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, por que Jesus morreu na cruz? Porque Deus amou o mundo. A morte de Jesus na cruz não teve como um primeiro objetivo o nosso perdão e a salvação. Teve como consequência, o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz foi o amor de Deus. Ou seja, Deus nos amou de tal forma e estabeleceu uma aliança, um pacto com aqueles que são seus, os eleitos, os escolhidos, os predestinados. Fez isso de tal forma tão especial que ele entregou Jesus para que este plano pudesse ser concretizado. A consequência, sim, é para que nós pudéssemos ter o perdão dos pecados e a vida eterna. Repara em João 3,16.
Por quê e para quê? Causa e consequência. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus morreu na cruz. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Para quê? Para que a gente pudesse ter a vida eterna. E para que Nicodemos tivesse clareza desta verdade, Jesus esclarece. Então, era necessário que eu morresse na cruz, para que todos pudessem alcançar a salvação. Jesus diz isso, e João repete em João 12, a mesma verdade, de maneira muito específica. João 12, 24, nós lemos Jesus dizendo: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele estava se referindo à vida dele. Ele precisava morrer para que pudesse produzir fruto. A semente não nasce se ela não morrer, ela precisa morrer. E depois, explicando aos discípulos, a caminho de Jerusalém, da sua última semana de vida, Jesus diz em João 12, verso 27, agora minha alma está angustiada, e que direi? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Ou seja, ele sabia o que o aguardava em Jerusalém. Portanto, importa que Jesus seja crucificado. O plano eterno de Deus era o sacrifício de Jesus Cristo. Ele já tinha determinado isso. E Jesus, como um filho obediente, cumpriu fielmente os planos e propósitos do Pai, como ele ora no Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele veio para cumprir os propósitos de Deus. Portanto, em segundo lugar, importa que Jesus morra na cruz. Importa que Jesus dê a vida pelo amor de Deus e para que nós pudéssemos ser salvos através do sacrifício deste Cristo maravilhoso. A terceira coisa que o texto diz para a gente que importa é dito por João Batista e não por Jesus. Mas aqui em João capítulo 3, verso 30, nós lemos assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Bom, duas explicações aqui. Primeiro, convém é a mesma palavra que importa. Ou seja, importa que Jesus cresça e que eu diminua. Vale a explicação que as pessoas estavam questionando João Batista, os discípulos dele, de que Jesus tinha mais popularidade e mais prestígio do que ele. Batizava, tinha mais seguidores, e João Batista diz: não, de maneira nenhuma. Eu vim exatamente com este objetivo, que Jesus pudesse crescer mais. Eu vim para anunciar o caminho da salvação através de Jesus. Então ele diz: convém que Jesus cresça e que eu diminua. Então a terceira coisa que importa é que Jesus tenha o primeiro lugar, seja o mais importante, seja aquele que ocupe o lugar de prestígio no nosso coração. Isso significa que nós reconhecemos que nós não temos o valor necessário, importante, e que Jesus tem de fato toda a importância para nós. É o reconhecimento da nossa posição e da nossa humilhação diante de Deus. Jesus coloca isso no Sermão da Montanha nas seguintes palavras, em Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus precisa ocupar o primeiro lugar. Paulo escreve em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, Cristo veio, morreu na cruz para ter a primazia, ou seja, ele quer ser o primeiro. Se ele não for o primeiro, o restante não tem mais valor e significado. Ele não pode ser o segundo, não pode estar em primeiro lugar as outras coisas que importam. O meu casamento, o meu trabalho, o meu dinheiro, o meu sonho, o meu plano, o meu projeto, o meu carro, o meu celular, as minhas coisas. Essas coisas têm o seu lugar, mas evidentemente em nenhum lugar o primeiro ocupa a primazia, o primeiro lugar na nossa vida. Portanto, João diz que o que importa é que Jesus seja o primeiro na sua vida. Portanto, estude, se dedique, tenha preocupação com o seu futuro profissional, faça um bom curso, empenhe no seu trabalho. Tudo isso é valioso, é precioso, mas se Jesus não for o primeiro na sua vida, estas coisas vão estar fora do lugar, desordenadas, desequilibradas. Quem precisa ocupar o trono central na nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a terceira coisa que importa é que Jesus seja o primeiro na nossa vida.
Muitas coisas na vida têm importância, têm o seu valor, e eu tenho certeza que você guarda isso com muito carinho. São coisas importantes, né? Como trabalho, como saúde, como família, essas coisas têm de fato a sua importância. Mas nota bem o que nós conversamos hoje, que a Bíblia deixa claro, as 3 coisas aos olhos de Deus que realmente importam. Primeiro, a salvação daqueles que pela fé o aceitam. Portanto, a primeira coisa que realmente importa é que você tome uma decisão por Jesus, que você abra o seu coração para que Jesus entre na sua vida. A segunda coisa que realmente importa é que Jesus morra na cruz para concretizar este plano, para completar o projeto de Deus, para que você possa ter essa vida eterna. E a terceira coisa que realmente importa é o senhorio e o reinado de Cristo sobre a sua vida. Ele precisa ser o primeiro no seu coração. Portanto, estas coisas de fato importam. As demais coisas, que também são importantes e têm o seu lugar, as demais coisas serão acrescentadas para você. Portanto, foque em Cristo Jesus, na salvação, no senhorio dele, e eu tenho certeza que as demais coisas Deus vai suprir para você em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que possa encher seu coração com a palavra e você possa, de uma maneira muito transparente, brilhar esta essência do cristianismo, do Evangelho Salvador, a sua família e as pessoas que estão à sua volta. Deus abençoe e te faça frutífero na obra de Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, porque a tua palavra é viva e eficaz. Obrigado a Deus porque o Senhor tem colocado no nosso coração o desejo de te buscar e principalmente colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Isso realmente importa. Importa que o Senhor seja o primeiro, importa que o Senhor tenha morrido na cruz, importa que eu encontre Cristo como Senhor e Salvador. Essas são as coisas mais importantes da vida, porque elas são eternas. As demais coisas são passageiras. Um dia elas vão acabar, mas a vida com Cristo é eterna e é isso que importa. Coloca esta verdade no nosso coração e que o nosso dia a dia possa espelhar esta mesma realidade. Que assim o Senhor trabalhe em nós, nos ajude e nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço e até uma oportunidade que possamos nos encontrar. Um abraço para você e para sua família. Deus abençoe e te faça realmente frutífero no trabalho, no reino de Deus e na igreja de Cristo.